E assim como acontece em várias fases da vida, alguns probleminhas de saúde costumam aparecer após os 60 anos. E a gente vai saber agora como solucionar esses problemas. Eu tô aqui com a Catarina Nucci, que é gerontóloga, especialista em envelhecimento, e com o Alberto Alves, que é ortopedista. E lembrando que nós estamos mantendo o distanciamento e seguindo todos os protocolos de segurança. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia, Bruna. Quais são os principais problemas de saúde nos idosos? A fase velhice é a fase que a gente mais vive. Por exemplo, a gente é criança dos 0 aos 12 anos. A gente tem pré-adolescente e adolescente dos 12 aos 18. A gente tem a fase do amadurecimento ou da maturidade dos 25 aos 40 anos e a velhice é dos 60 até o final da vida. Então a gente vive muito essa fase. A gente vive dos 60 aos 100, dos 60 aos 110. Então é a fase da vida que a gente mais vive. Então tudo que a gente vai falar de velhice, a gente tem que pensar no processo de envelhecimento. Então, por exemplo, eu posso ser uma criança obesa e eu levar essa obesidade até o final da vida. Então não é na fase velhice que vai acontecer a doença. Ela é uma consequência... Ela é uma consequência desse processo todo. Então, por exemplo, se eu tenho uma má alimentação, se eu não pratico exercício físico, se eu não estimulo a minha memória, isso vai acarretando todo o processo de envelhecer. E na fase velhice eu posso ter consequências maiores porque é a fase da vida que eu mais vivo. Então, se a gente for pontuar algumas doenças mais frequentes no envelhecimento ou na fase velhice, é o quê? Diabetes, hipertensão, às vezes um sedentarismo que a gente pode considerar como algo que influencia muito essa fase da vida. A gente pode colocar doenças de ossos, osteoporose, artrite, artrose. Então, basicamente, são essas as doenças mais frequentes, mas o que a gente tem que deixar claro é que é o processo, não é a fase. Mas independente do que a gente fez nas outras fases da vida, é possível se prevenir durante a terceira idade ou a velhice? Claro que é. Nunca é tarde para a gente começar, por exemplo, a trabalhar mais a nossa memória, a trabalhar a nossa alimentação, começar uma atividade física que ele sempre gostou e sempre quis fazer. Então, às vezes, nessa fase, na terceira idade, a gente se encontra e cada um se identifica com alguma coisa. Às vezes é jardinagem, às vezes ele pega aquela fase e transforma para fazer as viagens que ele não fez durante a vida. Então, cada pessoa vai encontrar uma motivação para eles conseguirem fazer e viverem com autonomia, com independência, junto com a família. Doutor, um dos problemas frequentes nos idosos são as quedas, né? Por que isso acontece? Quais são as causas e quais são as consequências disso também? São os fatores intrínsecos relacionados à pessoa, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, como diabetes, hipertensão. Segundo lugar, as doenças osteomusculares, como a osteoartrose, a própria fibromialgia em si e as doenças endocrinológicas, ou seja, hormonais. Além disso, a gente considera também os fatores extrínsecos, que são relacionados ao ambiente, tanto o ambiente externo como o ambiente interno. Vale salientar que 70% das causas de quedas em idosos são dentro do ambiente familiar, ou seja, dentro de casa, principalmente no banheiro e na cozinha, tá? O terceiro, a questão de quais são os fatores que levam ao idoso ter as quedas recorrentes. Sabe-se que um indivíduo que tem uma queda acima de 65 anos, durante o ano, ele tem 30% de chance de ter um novo episódio. As consequências são inúmeras, né? Mas as principais, se eu puder elencar, as fraturas do fêmur, seguido pelas fraturas do punho, as fraturas da coluna vertebral, as fraturas de costela e as fraturas no braço. Em casa, qual que é a maneira de se prevenir? Você tem algumas dicas de coisas que os idosos podem fazer para evitar as quedas? O exercício associado ao tratamento da visão, também porque o idoso tem a perda de visão, então isso é importante, e medidas comportamentais. Então você ter, por exemplo, dentro do banheiro, escadas, piso antiderrapante, corrimão dos dois lados da escada também é importante, evitar deixar objetos soltos na casa e também a questão da iluminação, que é muito importante, e a suplementação de cálcio e vitamina D. E em relação à saúde bucal, Catarina, quais são os cuidados que os idosos precisam ter nessa fase? Escovação,
3 vezes ao dia, pelo menos, e toda vez que você fizer alguma ingesta, escovar muito bem a língua, para a gente evitar acúmulo de bactérias, de placa, a gente sim passar o fio dental, isso é imprescindível. Precisamos ir no dentista sim para ver se a nossa saúde dos dentes, cárie, periodontites, gengivites, tudo isso causa muita sensibilidade e se ele tem dor, porque mucosa é muito molhado, então se a gente tem qualquer lesão, é muito dolorido você ter uma lesão de boca. Então basicamente são esses os cuidados que a gente deve tomar. Bom, para a gente encerrar, eu queria que vocês falassem a impressão de vocês em relação à maneira como os idosos hoje em dia estão cuidando da saúde e estão envelhecendo. Às vezes eu pego um paciente no consultório, paciente de 65 anos, que você olha, você dá 40, porque o cara faz natação, corre, anda de bicicleta. Então uma coisa que a gente tem que salientar hoje é a questão da idade fisiológica e não mais a cronológica. Com todo esse acervo, esse arsenal que a gente tem para melhorar a qualidade de vida. Eu acho que isso é o grande lema. Faça aquilo que realmente te traga uma paz de espírito bacana. Então, se é a espiritualidade que naquele momento você vai se abarcar, excelente, faça isso. Se é a família que nesse momento vai te dar um conforto, fique com a família. É você ver dentro daquele teu ambiente aquilo que te faz bem, aquilo que vai te trazer uma felicidade. Sim, com certeza. Muito obrigada, viu, Eu gente? que agradeço.